Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, esse projeto lindo, né? Projeto Plenitude. E eu estou aqui hoje com o Reinaldo Albuquerque, que sempre vem compartilhando muito conteúdo bom. E hoje nós vamos falar aí sobre ambiente, costumes, dependência, as raízes da personalidade. É isso mesmo, Reinaldo Albuquerque? Traz isso, mais informação para nós sobre esse assunto. É isso, Natan. Bom dia aos que nos ouvem, que nos acompanham nesse programa. Hoje nós vamos falar sobre a história de Abraão como um modelo de ruptura, né, com o passado. Que nós precisamos... Chega um momento na vida que ou você rompe ou você não avança, né? Então, chega um momento que você precisa assumir o seu papel, né, a sua história. Muitas vezes romper com algumas tradições, com alguns costumes. E Abraão hoje vai ser o grande exemplo que nós vamos compartilhar aqui. Muito bom. E por que o ambiente, Reinaldo, ele tem tanto poder assim para fazer com que nós possamos nos tornar quem nós somos? As verdades que nós acreditamos são as verdades que nos contaram. Muito bom. Muitas vezes essas verdades precisam, não que não seja verdade, mas muitas vezes a verdade que serviu há 10 anos atrás, hoje para mim não serve mais. Então, tem um texto que eu quero compartilhar, que é onde Jesus fala a respeito de algo que... eu vou te fazer uma pergunta aqui, já que você está me fazendo pergunta. Muito bom. Isso aí. Você acredita que existe algo mais poderoso do que a palavra de Deus? Não, senhor. Pois eu vou te provar que existe. Opa, boa. Vamos lá. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, você percebe os fariseus ali questionando. Os fariseus eram aqueles que eram os religiosos da época, né? Que eles procuravam em todo o tempo achar alguma coisa errada em Jesus, nos seus discípulos. E eles estavam questionando Jesus a respeito por que os discípulos, na hora de comer, não lavavam as mãos, que era parte da tradição. E a gente vê, eu vou ler aqui do versículo 6 em diante de Marcos 7, onde Jesus já responde eles dizendo assim: hipócritas, né? Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, porque ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Então, ou seja, eles estavam pegando uma tradição humana e estavam sendo contra, na verdade, aquilo que Jesus estava ensinando. E aí lá no versículo 13, que é onde a gente chega na resposta da pergunta aqui, ele diz assim: assim vocês desprezam a palavra de Deus, tornando-a, né, trocando-a por ensinamentos que passam de seus pais para os seus filhos, ou seja, trocando pelas tradições. E vocês fazem muitas outras coisas como essa. Algumas traduções, ela diz assim que vocês anulam a palavra por causa da vossa tradição, né? Então, o que isso significa? Que muitas vezes aquilo que eu acredito não é a verdade que me liberta. Por isso que Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe uma verdade para todo aquele que quer se tornar um filho de Deus, aquele que quer viver conforme os princípios da palavra de Deus. Existe uma verdade. Só que essa verdade, muitas vezes, nem sempre é a verdade que eu aprendi. Uma das coisas que eu aprendi, Natan, nesta caminhada é a respeito do que realmente é a Bíblia. E isso foi difícil para mim, porque foi depois de eu ter passado por transtorno de ansiedade, depressivo, ter que viver longe dos meus filhos por um bom período. Então foi algo assim que eu aprendi, porque eu, quando tinha os meus 10, 11 anos, o meu padrasto com a minha mãe, eles se batizaram, e essa era uma igreja tradicional, né? E uma igreja tradicional muito firme na questão da palavra, e tinha vários costumes, né, esta igreja. E eles seguiam os costumes, e nisso eu comecei a me relacionar, na verdade, com a palavra, com Deus, através daquilo que eu estava aprendendo. E como eu estava aprendendo? Deus é um Deus de regras. E chegou um momento que eu lembro até hoje, a gente morava num bairro, e para ir para minha casa, a gente ia a pé na época, e passava por uma rua que era muito escura, né?
E eu lembro que o medo que eu tinha quando eu passava por essa rua e eu olhava para as árvores, porque parecia que eu tava vendo demônios nas árvores, né? Porque eu ia para a igreja e eu não voltava para casa tendo uma visão de um Deus Pai, de amor, de cuidado, mas eu tinha uma visão do demônio. Que o demônio ia me pegar se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, que eu ia pro inferno. Era essa visão que eu tinha, era essa visão humana que eu tinha a respeito. Eu não conhecia Deus como realmente Deus é. Então, e eu precisei passar por tudo que eu passei para eu entender que a Bíblia, ela não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de relacionamento. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que o propósito bíblico, o propósito da lei sempre foi melhorar os relacionamentos. Tanto que hoje a Constituição de diversos países hoje é baseada na Bíblia. Porque ela é um livro justamente de relacionamento, para que haja uma harmonia, para que as pessoas possam se relacionar e possam viver bem, né? Então, toda vez que existe um problema, é porque uma lei foi quebrada, né? E só que o problema é que muitas vezes as leis que eu estou acreditando, as verdades que eu estou crendo, não são as verdades que Deus estabeleceu. Então esse já responde ali a primeira pergunta, né? Por que o ambiente muitas vezes influencia tanto? Porque aonde eu estou é as verdades que eu vou acreditar. No ambiente onde eu cresci, são essas verdades que eu vou trazer para a minha vida como realidade. Muito bom, e responde também ali a própria pergunta que você fez para mim, né? Sobre o poder, né? Então, como há poder naquilo que nós assumimos ser a verdade, né? Poxa, então se esse ambiente ele me influencia a tomadas de decisões, então ele está sendo mais poderoso do que a palavra. Exatamente. Muito bom. Porque as pessoas decidem muitas vezes baseadas na tradição, ao invés de ser baseada na palavra. Muito bom. Reinaldo, qual que é o papel das tradições e costumes, tá? Na construção da personalidade? Qual é o papel das tradições, dos costumes, na construção da personalidade de uma pessoa? Ou ela aprende, ou ela potencializa, né? Então, conforme aquilo que eu aprendi, eu vou... porque existe uma coisa na paternidade que é o papel justamente do pai. Que o pai, ele dá destino, né? O pai a função paterna são 3. Primeiro, proteção, destino e disciplina, limite, né? Então, a figura paterna dentro de um lar, e biblicamente a paternidade celestial, ela traz isso para nós. Proteção, destino e limite. Eu preciso entender, né? E o limite não é só o que eu não posso, é até onde eu posso chegar, né? Então, em Deus eu tenho tudo isso, né? Mas muitas vezes, na minha tradição, por exemplo, no meu caso, eu fui criado pelo meu padrasto, não conheci o meu pai biológico. Então eu já cresci com uma ferida de rejeição, né? Com uma ferida emocional que é a rejeição, o abandono. E por consequência disso, vivi as outras também, que são 4 feridas emocionais que todo ser humano, ele vai, em algum momento da vida, ele vai passar, que é a rejeição, o abandono, a traição e a humilhação. Então, e se eu não curo isso ao longo da vida, isso também vai influenciar nas minhas decisões. Então vem muito aqui a questão do papel das tradições, dos costumes, aquilo que eu aprendo na formação da minha personalidade, porque eu acabo confundindo muitas vezes quem eu sou por causa de tudo aquilo que eu vivi. Por isso que Jesus, ele disse que vocês estão sendo hipócritas, porque o que Jesus não veio criar uma nova religião, ele veio apresentar o Pai. E aqueles religiosos da época, ao invés de abrir a sua mentalidade e entender o que Jesus estava fazendo, apresentando o Pai, eles ainda estavam baseados na tradição, na lei, né, naquilo que eles tinham como verdade absoluta para eles. E Jesus estava trazendo algo novo para eles. Jesus estava preenchendo aquilo que eles não tinham e eles não percebiam. Muito bom, muito bom. E trazendo sobre isso, sobre a questão de autonomia de identidade, né? Uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Como que essa dependência emocional, e também agora vamos falar sobre dependência financeira, né? Porque uma coisa acaba linkando com a outra aí, né? Você falou aí sobre a questão de traumas, né? Lá da infância, o padrasto foi criado, então essa rejeição, ela trouxe também uma dependência, eu acredito, para a sua vida, né? De muitas coisas.
E a gente vê no decorrer da caminhada, Reinaldo, que muitas pessoas elas deixam de ter autonomia, muitos homens dentro de casa deixam de ser homens dentro de casa, muitas mulheres deixam de ser mulheres e se posicionar como tal, porque muitas vezes elas ainda estão aprisionadas dentro de uma dependência, né? Seja ela emocional ou financeira. E a pergunta é exatamente isso. Como que a dependência emocional ou dependência financeira ela pode aí afetar a autonomia da identidade de uma pessoa? O ser humano, ele age conforme a sua dependência, né? Segundo, na administração, você já deve ter ouvido falar da pirâmide de Maslow, né? Sim. A pirâmide das necessidades. Então, tudo começa com a necessidade fisiológica. Se a pessoa, por exemplo, ela não tem o que comer, ela vai... É o instinto de sobrevivência. Ela vai correr atrás para poder conquistar a sua comida. Se já não é mais a necessidade de comer, né, de se vestir, ela vai para a necessidade de segurança. Ela precisa ter esse amparo, precisa ter segurança, que envolve a saúde, as suas conquistas, a sua prioridade. Aí vai subindo o nível. Necessidade social. Eu preciso ser a família, preciso ter minha família, preciso ter meus amigos, meus contatos. Então, sempre vai... A motivação do ser humano, ela vai de acordo com a sua necessidade, né? Então, entra na questão da dependência, porque muitas vezes a pessoa carente emocionalmente, a pessoa que não, na sua infância, ela não teve o afeto que precisaria ter, né? Ela vai, muitas vezes, construindo a sua vida para suprir de uma certa forma essa dependência. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em psicanálise agora, eu fiz sobre dependência emocional, a cura da dependência emocional pela paternidade celestial, né? Ou seja, aquilo que falta para o ser humano, o sentido existencial, o dependente emocional, ele não encontra de forma natural, eu não encontro no outro, sabe, essa cura, esse preenchimento. Porque a pessoa que ela é dependente emocional, ela acha que é o outro que vai preencher ela, mas não é um vazio que está dentro dela e que só quando ela se encontrar de verdade, ela realmente vai, quando aquele vazio for preenchido. Mas, por exemplo, como é que vai trazer o pai que abandonou ela na infância para dizer para ela que ama ela? Não existe isso, né? Então, por isso que a paternidade, por isso que a Bíblia ela fala muito, por isso que Jesus, quando ele vem e diz: eu vim apresentar o Pai. Ele veio nos trazer o Pai. Por quê? Porque essa é a carência do ser humano hoje, né? Essa toda carência, né? De toda a humanidade até para você ter uma ideia, no meu trabalho de conclusão de curso eu descobri, né, que Freud ele teve problema com o pai. Olha só. O problema dele com a religião, na questão, muitos até o julgam como, falam que ele era ateu, mas ele tinha um amigo que era pastor, conselheiro dele, né? Então, não é espalhado muito, né, por aí, né? Mas Freud, ele tinha um amigo que era pastor e que ajudou muito, caminhou muito com ele. Então, não é que ele fosse ateu, ele teve problema com o pai, era esse o problema dele com a religião. Porque todo problema religioso hoje, a pessoa que se apega demais à lei, à tradição, à religião, ela normalmente teve problema com o pai. Porque ela não tem um relacionamento saudável com Deus. Para eu ter um relacionamento saudável com Deus, eu preciso ser curado de tudo isso. Muito bom. Por isso que, para responder essa pergunta, é aquilo: quem aprende não depende. Quando você aprende, você começa a viver, no caso, de forma independente, mas a Bíblia ensina você a ser interdependente. Ou seja, ao mesmo tempo que eu não preciso que o outro me preencha, eu entendo que eu preciso do outro para viver. Faz parte, nós vivemos em comunidade, né? É essa interdependência, nós vamos se conectando e assim nós vamos crescendo. Voltando ali só para concluir na questão da pirâmide de Maslow que eu estava falando, a necessidade social, depois a necessidade de estima, necessidade de autorrealização. Então a pessoa ela vai subindo essa necessidade, e isso, Natan, eu tenho uma mensagem que eu falo a respeito de que em Cristo Jesus nós somos preenchidos de todas as nossas necessidades. É o que Paulo escreveu em Filipenses 4,19, se eu não me engano, que todas as nossas necessidades são supridas. E quando eu olho para a Bíblia e eu vou subindo essa escada aqui, eu percebo que biblicamente, para cada uma dessas necessidades humanas, a Bíblia tem uma resposta, né? Então, necessidade fisiológica, né? Não é só de pão que vive o homem. Pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. Necessidade de segurança, Ele é meu escudo, Ele é minha proteção, Ele está comigo em todo o tempo. A necessidade social, de amizade, o que a Bíblia fala de amizade?
que a Bíblia fala de relacionamento, de estima, de autoconfiança. Não vos chamo mais de servo, né? Mas chamo você de filho. Amigo, né? É verdade. A autorrealização, a questão de você ser, de você poder ir além, de você poder fazer, sabe? De você ser capaz de alcançar o inalcançável. A Bíblia fala muito a respeito disso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você. Então, biblicamente, nós temos todas essas necessidades supridas. Então entra justamente a questão da dependência emocional, a cura pela paternidade celestial. Muito bom. E com a história de Abraão, Reinaldo, o que nós podemos aprender com Abraão sobre romper o passado e viver o novo? Abraão, para mim, é um exemplo dessa mudança de personalidade. Eu confesso pra você, quando você falou de Abraão, eu já fiquei ligado aqui, né? Porque todas as histórias que a gente ouve nas igrejas, né? Desde de pequeno, desde muito novo, sempre estão relacionados, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão tá sempre no meio. Então eu fiquei curioso. É porque assim, Natan, quando o chamado de Abraão é o chamado para nós hoje, o chamado para todo ser humano. Quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, ele diz primeiro, saia da tua terra. Saia da tua parentela e da casa do teu pai. Né? Então, o pai de Abraão, se você ler um versículo anterior, você vai perceber que o pai de Abraão, Terá, ele havia sido chamado por Deus. Mas ele parou no meio do caminho e ficou nos seus negócios. Ou seja, ele tinha um chamado celestial, no entanto, ele parou no meio do caminho e decidiu fazer os seus negócios. Deus não interfere quando você escolhe. Se tem uma coisa que Deus não tira de nós é o livre-arbítrio. Existe um propósito para cada ser humano em Deus, né, antes mesmo da criação. Eu creio naquilo que a Bíblia diz, que todos os meus dias foram contados. Eu posso vivê-los como eu posso não vivê-los, depende das minhas escolhas. Deus não vai tirar de nós o livre-arbítrio. O que acontece é que Terá teve o chamado, mas parou no meio do caminho, fez os seus negócios e de repente começou a construir um império. Porque ele negociava ídolos, então se tornou um homem rico, próspero na sua terra. Viveu a sua vida terrena. E Deus vem para Abraão no meio desse ambiente idólatra, porque ele construiu imagens de esculturas, de vários deuses. No entanto, Abraão tinha uma necessidade. Sabe que Abraão não tinha filho, já estava casado com Sara, com aproximadamente 70 anos, casado, morando com o pai. Já pensou eu digo assim, na tragédia? Nossa. 70 anos de idade, casado, sem ter filho, morando com o pai e dependendo do pai. Aí vem Deus, um Deus que Abraão não conhecia, porque de todos os deuses que estavam ali, nenhum deles resolveu o problema de Abraão. Abraão tinha uma necessidade. Por isso que quando as pessoas elas vêm para Deus, normalmente elas vêm por causa de uma necessidade e não tem erro nenhum nisso. Ele suprirá todas. Ele suprirá. Nós somos atraídos. O que eu não posso é passar a vida inteira buscando a Deus como se ele fosse aquele que vai... Um amuleto da sorte. Um amuleto da sorte. Não é assim que funciona. Então tem um chamado e tem um porquê desse chamado. Então quando Deus vem para Abraão, ele diz, primeiro, ele fala o propósito na vida de Abraão, mas ele fala o que Abraão precisa fazer. Você tem que sair da tua terra. O que é isso? Muda o ambiente. Não dá para você ficar no meio de tudo isso aí. O teu pai se apegou a isso. Isso aí é a história do teu pai. Eu tenho uma história diferente para você. Então você vai ter que sair desse ambiente. Ah, vou para onde? Não importa. Deus não deu um mapa para ele. E assim é na nossa vida. Deus não vai dar um mapa e dizer aqui, não vai mostrar o futuro para nós, porque senão seria muito fácil. Então por isso que Abraão é o pai da fé. Porque você crê sem você ver. A fé, ela é a certeza, ou seja, eu não posso duvidar. Ou eu creio no chamado ou eu não creio. Então Deus diz para Abraão, saia da tua terra, aí ele diz, sai da tua parentela. Larga os teus parentes. E na mensagem de Abraão, é extenso aqui, eu vou tentar resumir, porque a mensagem de Abraão dá um seminário inteiro, porque Abraão era dependente emocional. E eu te provo isso também. Então o que acontece? Sai da tua terra, da tua parentela, dos meios dos teus parentes, ou seja, primeiro, muda o ambiente, muda as tradições, e da casa do teu pai, dependência. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão precisava deixar de ser dependente do pai, agora vai depender de Deus. E do Deus que ele não conhecia. E a gente sabe que Abraão fez.
No entanto, por que eu digo que Abraão era dependente? Porque ele não saiu sozinho, ele pegou Ló e levou junto com ele. Era para deixar, não, mas ele precisava de alguém, né? Talvez para aconselhar, para conversar. Ele não saiu totalmente sozinho. Então Deus foi o processo de liberdade na vida de Abraão. Deus prosperou realmente Abraão quando? Lá na frente, quando Ló vai para um lado, ele vai para outro. Olha só. Lembra que os pastores começam a brigar, claro. Ló vai para um lado, Abraão vai para outro. Ali Deus prosperou tanto Abraão quando Ló saiu. E você percebe que as encrencas que Abraão se meteu foi justamente por causa de Ló. Isso a dependência emocional faz com as pessoas. Elas entram em problemas que não são delas. Uma pessoa dependente emocional, ela acha muitas vezes que ela é responsável pela vida dos outros. E não é assim. Eu sofri com isso, de ser dependente emocional. A pessoa dependente emocional, ela acha que ela é responsável pela vida dos outros. Ela acha que ela tem que tomar decisões muitas vezes pelos outros. A pessoa acaba às vezes sendo controladora, manipuladora. Eu, por algum momento da vida, eu agi dessa maneira e eu precisei aprender isso. Deus foi me libertando nessa caminhada de eu entender que a minha vida, as minhas escolhas é diferente da vida, por exemplo, da minha mãe, das minhas irmãs. Elas têm vida diferente. O casal é outra história, né? Então aqui o casal ele precisa ter essa dependência, porque os dois são um. Então um depende do outro. Não tem como separar, cada um viver a sua vida. Não funciona na vida a dois, biblicamente falando, né? Mas, de maneira geral, né, a mãe precisa preparar o filho para viver de forma independente, o filho precisa aprender, crescer e ser independente, não ficar dependendo da mãe até a vida inteira. Então, existe um tempo para isso. E Abraão, quando ele recebeu esse chamado de Deus, ele ouviu e foi. Muito bom. Então, esse é o grande exemplo. Assim, ele mudou, ele saiu do ambiente, ele saiu da parentela dele, então mudou as tradições, as crenças, porque ele foi aprendendo com Deus e Deus foi ensinando ele. E a dependência, ele aprendeu a depender realmente de Deus. Muito bom, muito bom. E você vê que tudo isso, né? Você entende esse chamado de Deus para Abraão, você entende essa atitude que Abraão toma. E você vê que ele vai, que nem você falou, ele vai crescendo, né? Dia após dia, nesse processo em que ele vai mudando, né? Primeiro ele sai da sua parentela, mas leva Ló. Achei muito interessante isso, né? E aí até ali Ló, ele teve problemas, mas depois que de fato ele consegue se libertar disso, né? Ele consegue então viver esse algo novo que ele tem para a vida dele. Poxa, que bacana. Um ensinamento importantíssimo hoje. E no próximo episódio, nós teremos mais conhecimento ainda, né, Reinaldo? Mais informação. O que nós vamos aprender aí no próximo episódio? No próximo nós começamos falando um pouquinho de Abraão. Nós vamos se aprofundar na questão da identidade espiritual. O quanto a espiritualidade é importante na identidade. Até aqui nós falamos muito a respeito da personalidade, coisas que a gente aprende tanto na neurociência quanto na psicologia. E no próximo nós vamos se aprofundar na questão espiritual, o quanto a espiritualidade é importante na identidade. Muito bom. Então você que está nos acompanhando aí, não esquece, tem muito mais informação boa, muito mais conteúdo bom para você. Eu tenho certeza que será transformador para a tua vida. Não esquece dos nossos 3 Cs. Curta, comenta, né, no nosso canal aí, comenta aí embaixo desse vídeo e também compartilha esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas e tenham as suas vidas também transformadas, assim como você que está assistindo esse vídeo agora. Então, um abração e até o próximo. Deus abençoe e até o próximo.